primeiro lugar, meus cumprimentos a todos, especialmente ao coordenador desta extensão online, professor. Cumprimentando também o doutor Antônio. Eu me chamo Edivando Soares Barros, vou agora apresentar o tema A Construção de Jesus, Teologia Narrativa segundo José Tolentino. Então, filiação desse trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mais especificamente a Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, que estão elencados o título do trabalho, como já mencionei, o meu nome, como bolsista, nome do professor orientador, doutor Antônio Mazzato, departamento ao qual pertencia Departamento de Teologia, e a agência financiadora desta pesquisa, PIBIC-CNPq. Então, como introdução, devemos apresentar que o diálogo entre literatura e teologia tem representado um espaço de grande riqueza para a pesquisa acadêmica. Então, aprofundar o conhecimento teórico e prático em torno das possibilidades desse diálogo se apresenta como um caminho muito saudável para o desenvolvimento da investigação teológica. E, neste trabalho, nós buscamos entender como se dá esse diálogo entre literatura e teologia e como isso colabora para a renovação da investigação teológica. Como referencial teórico para o nosso trabalho, tomamos o pensamento de José Tolentino Mendonça. Ele trabalha muito essa questão do papel que exerce a construção narrativa, e especialmente nos textos bíblico-teológicos. Também, nessa perspectiva, buscamos construir uma teologia em contato com as diversas áreas do conhecimento. Enfim, buscamos também a aplicação dos instrumentos da crítica literária nos processos de exegese e hermenêutica bíblica. Também busca-se compreender a importância do elemento antropológico no processo da revelação do mistério de Deus, na caminhada do povo de Deus. Nessa pesquisa também, e este diálogo entre teologia e literatura, busca-se repropor uma teologia e uma espiritualidade que não desqualifique o fator humano, nem as suas formas de expressão. Desse modo, reconhecemos o mundo e o ser humano como lugar teológico. Como eu disse anteriormente, o referencial teórico para esta pesquisa, este estudo, é o pensamento do cardeal José Tolentino de Mendonça. Ele é teólogo, poeta e ensaísta português, nascido na Ilha da Madeira, em 1965. É mestre em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, doutor em Teologia Bíblica pela Universidade Católica Portuguesa, ordenado presbítero em 1990, nomeado bispo em 2018 e feito cardeal em 2019. Atualmente é prefeito do Dicastério Pontifício para a Cultura e a Educação. A sua produção intelectual apresenta aportes sobre poética, teologia narrativa e aplicação dos instrumentos da crítica literária no processo da investigação bíblico-teológica. Dentro da metodologia, buscamos fazer um levantamento bibliográfico da produção intelectual de José Tolentino Mendonça sobre as interfaces entre literatura e teologia. Aqui eu elenquei 3 das principais que trabalhamos na pesquisa, e saliento o livro A Construção de Jesus, a Dinâmica Narrativa de Lucas, que foi o principal referencial teórico para a nossa pesquisa. Também destaco a Leitura Infinita e o livro Elogio da Sede. Buscamos promover a leitura e análise crítica das obras, atenção especial para o livro A Construção de Jesus,
dinâmica narrativa de Lucas, em que Tolentino apresenta a sua tese sobre a teologia narrativa no Evangelho de Lucas. Também, então, a partir disso, buscamos fazer o estudo dos aspectos principais do pensamento de Tolentino, recolhendo as informações em síntese e fichamentos. A partir do pensamento de Tolentino, é possível apresentar possibilidades de renovação teológica, principalmente no modo como a teologia observa o ser humano e sobre como ela compreende o papel do fator antropológico no processo da revelação de Deus. Dentro dos resultados da discussão, o artigo científico foi trabalhado em 5 partes. Na primeira parte, apresentamos uma descrição do perfil biográfico de José Tolentino Mendonça. Na segunda parte, apresentamos a compreensão do papel da crítica literária para a abordagem teológica, abordando então as primeiras reflexões sobre o diálogo entre literatura e teologia. E aí entendemos um pouco do pensamento de Tolentino, que, segundo ele, a literatura bíblica ela é como que uma leitura infinita, preenche sentido, de significado, reflexo da luta do ser humano com Deus e consigo mesmo. Nesse sentido, as Sagradas Escrituras são, digamos, a epopeia destes acontecimentos da luta da humanidade com Deus e do aproximamento, da aproximação e do distanciamento entre Deus e a humanidade. Na terceira parte, trabalhamos a perspectiva da renovação teológica como algo que está intimamente relacionado à renovação da hermenêutica bíblica. Consideram-se desde o movimento da nova teologia, no século XX, ao entendimento do Concílio Vaticano II sobre a compreensão da palavra de Deus como geradora de comunhão. Na outra parte, aborda-se de modo mais concentrado a obra A Construção de Jesus, dinâmica narrativa de Lucas, em que é trabalhada a perícope de Lucas 7, 36 a 50. Nesta parte, apresentamos a compreensão do processo de construção gradual da identidade de Jesus nesta narrativa. Na quinta parte, concentramos o estudo sobre o horizonte hermenêutico representado pela figura do fariseu Simão, em Lucas 7, 36 a 50. Além de uma análise sobre os personagens, são ligeiramente apresentados alguns aspectos culturais e religiosos da Palestina no tempo de Jesus, especialmente sobre o fator do movimento farisaico. Entre das considerações finais e conclusões, é possível dizer que existem 2 momentos de mudança histórica no Ocidente. Primeiro, o desmoronamento da cristandade pelo racionalismo moderno e, depois, o desmoronamento da modernidade por causa da sede de sentido para além da razão. Então, considerando a relação entre literatura e teologia, o retorno às escrituras bíblicas, conforme o pensamento de José Tolentino, é fundamental para retomar a humanização das estruturas sociais e da própria vida. Também é importante destacar que José Tolentino apresenta o espaço de relevância do leitor na relação autor, texto, leitor, em que o leitor passa a fazer parte do processo de contextualização no processo hermenêutico, e de modo que a sua experiência também conta, passa a contar. Também podemos dizer que a palavra de Deus ela não consiste em mera instrução moral, mas passa a ser entendida como criadora de comunhão com Deus, criadora de comunhão com os outros, e inclusive criadora de comunhão consigo mesmo. De modo que, de acordo com o pensamento de Tolentino, o mergulho nas Escrituras também acarreta um mergulho no processo do autoconhecimento do humano. Essa revelação da identidade de Jesus conduz, por exemplo, a um processo de autoconhecimento humano. E a figura do fariseu, que revela um estatuto epistemológico capaz de caracterizar não somente a sua figura particular, mas também de caracterizar o entendimento coletivo sobre o grupo ao qual este fariseu está ligado, né?
demonstrando ali o seu determinado modelo de mundo. As referências, elenco aqui a condição de Jesus, a leitura infinita, a mística do instante, o elogio da sede e o tesouro escondido, as 5 principais obras trabalhadas na nossa pesquisa, de autoria do cardeal José Tolentino Mendonça. E os contatos de e-mail do bolsista, barroscsp@gmail.com, endereço de e-mail do professor orientador, amanzato@ucsp.br. E já agradeço, muito obrigado pela atenção de todos.